Sobre a morte e o morrer. Capítulo 8. Esperança. Em desesperada esperança, vou e busco por ela em cada canto de meu quarto. Não a encontro. Minha casa é pequena, e jamais será recuperado o que dela uma vez se foi. Mas tua mansão é infinita, o meu Deus, e procurando por ela cheguei à tua porta. Quedo-me sob o pálio dourado de teu céu vespertino e ergo os olhos ansiosos para tua face. Cheguei ao limiar da eternidade, de onde nada pode sumir, nem esperança, nem felicidade, nem visão de um rosto por trás das lágrimas. Ó, mergulha minha vida vazia no oceano, imerge-a na mais profunda plenitude. Deixa-me sentir, uma vez só, aquele doce toque perdido na imensidão do universo. Tagore. Até aqui discutimos os diferentes estágios por que as pessoas passam ao se defrontarem com notícias trágicas. Mecanismos de defesa em termos psiquiátricos, mecanismos de luta para enfrentar situações extremamente difíceis. Tais estágios terão duração variável, um substituirá o outro ou se encontrarão, às vezes, lado a lado. A única coisa que geralmente persiste em todos estes estágios é a esperança. Assim foi com as crianças dos acampamentos L318 e L417 no campo de concentração de Terezin, que mantiveram acesa a chama da esperança, embora somente 100 das 15.000 crianças com menos de 15 anos tenham saído de lá com vida. O sol formou um veio de ouro, tão gracioso que meu corpo dói. Acima, o céu brilha num azul imenso. Convicto, sorri por algum engano. O mundo cobre-se de flores e parece sorrir. Quero voar, mas para onde? A que altura? Se as coisas podem florescer por entre arames farpados, por que não eu? Não morrerei. Anônimo, 1944, numa tarde ensolarada. Ouvindo nossos pacientes em fase terminal, o que sempre nos impressionou foi que até mesmo os mais conformados, os mais realistas, deixavam aberta a possibilidade de alguma cura, de que fosse descoberto um novo produto, ou de que tivesse êxito um projeto recente de pesquisa, como disse o Sr. J. Sua entrevista encontra-se neste capítulo. O que os sustenta através dos dias, das semanas ou dos meses de sofrimento é este fio de esperança. É a sensação de que tudo deve ter algum sentido, que pode compensar, caso suportem por mais algum tempo. É a esperança, que de vez em quando se insinua de que tudo isso não passe de um pesadelo irreal, de que acorde uma manhã com a notícia de que os médicos estão prontos para tentar um novo medicamento que parece promissor e que vão testar nele, de que talvez seja o escolhido, o paciente especial, como foi o paciente do primeiro transplante de coração, que deve ter se sentido como sendo o escolhido para desempenhar um papel especial na vida. Isto proporciona aos doentes em fase terminal um senso de missão especial, que os ajuda a erguer o ânimo e faz com que se submetam a exames e mais exames, quando tudo se torna penoso. De certo modo, para uns é uma racionalização de seus sofrimentos. Para outros, continua sendo uma forma de negação temporária, mas necessária. Não importa que nome tenha, descobrimos que todos os nossos pacientes conservaram essa sensação que serviu de conforto cru em ocasiões especialmente difíceis. Demonstravam a maior confiança nos médicos que vislumbravam essa esperança, real ou não, e apreciavam quando apresentavam uma esperança, apesar das más previsões. Isto não significa que os médicos devam contar-lhes mentiras. Significa apenas que fazemos nossa a esperança deles de que aconteça algo inesperado que possibilite uma recuperação e vivam mais do que o previsto. Quando um paciente não dá mais sinal de esperança, geralmente é prenúncio de morte iminente. É possível que diga, doutor, acho que cheguei ao fim, ou acho que chegou a hora, ou então que assuma a atitude daquele paciente que sempre acreditou num milagre e nos recebeu um dia com estas palavras: acho que o milagre é isso, estou pronto e agora não tenho mais medo.
Todos estes pacientes morreram no intervalo de 24 horas. Mantínhamos com eles uma esperança firme, que não lhes era imposta quando finalmente desistiam sem desespero, mas num estágio de aceitação final. Vimos que os conflitos relacionados com a esperança provinham de duas fontes principais. A primeira e mais dolorosa era a substituição da esperança pela desesperança, tanto por parte da equipe hospitalar quanto por parte da família, quando a esperança ainda era fundamental para o paciente. A segunda fonte de angústia provinha da incapacidade da família para aceitar o estágio final de um paciente. Agarravam-se à esperança com unhas e dentes, quando o próprio paciente já se preparava para morrer, mas sentia que a família não era capaz de aceitar este fato, conforme ilustram os casos da senhora W e do senhor H. O que acontece com o paciente que apresenta uma síndrome pseudoterminal, isto é, que foi desenganado pelos médicos, mas apresentou uma melhora sensível após um tratamento adequado? De um modo ou de outro, estes pacientes foram dados como perdidos. Pode ser que tenham dito que nada mais resta a fazer por eles, ou pode ser que tenham sido mandados de volta para casa, numa antecipação não expressa de sua morte iminente. Quando são tratados com todos os meios disponíveis, serão capazes de achar que sua recuperação foi um milagre, uma nova chance na vida, ou um tempo extra que não pedi, dependendo da forma de atuação e comunicação anteriores. A mensagem relevante do Dr. Bell é proporcionar a cada um a oportunidade de um tratamento o mais eficiente possível, sem considerar o paciente gravemente enfermo como estando em fase terminal, desistindo assim de salvá-lo. Gostaria de acrescentar que não devemos desistir de nenhum paciente, esteja ou não em fase terminal. Quem está fora do alcance da ajuda médica merece maiores cuidados do que aqueles que ainda podem esperar. Desistir de um paciente pode fazer com que ele se entregue. Nesse caso, qualquer ajuda médica posterior poderia chegar tarde demais, não encontrando o paciente em condições ou com o espírito pronto para tentar mais uma vez. Muito mais importante é dizer, ao que me consta, fiz todo o possível para ajudá-lo, mas vou continuar tratando dele o melhor que puder. Este paciente guardará um fio de esperança e continuará vendo em seu médico um amigo que ficará ao seu lado até o fim. Não se sentirá abandonado nem desprezado quando o médico o considerar fora de qualquer possibilidade de cura. De um modo ou de outro, a maioria de nossos pacientes teve uma recuperação. Muitos deles abandonaram a esperança de emitir suas opiniões a quem quer que fosse. Outros se sentiram desolados e isolados. Outros ainda se sentiram frustrados por não serem levados em consideração nas decisões importantes. Aproximadamente a metade de nossos pacientes foi mandada de volta para casa ou encaminhada a outras clínicas, sendo readmitida mais tarde. Todos eles demonstraram satisfação ao discutir conosco seus pontos de vista sobre a gravidade de suas doenças e suas esperanças. Não encaravam as discussões sobre a morte e o morrer como prematuras ou contraindicadas diante de uma recuperação. Muitos desses pacientes falaram do prazer e do conforto ao voltar para casa, depois de resolvidas suas inquietações antes de receberem alta. Vários deles solicitaram um encontro com os familiares em nossa presença, a fim de tirarem as máscaras e gozarem juntos ao máximo a convivência das últimas semanas. Muito ajudaria se as pessoas conversassem sobre a morte e o morrer, como parte intrínseca da vida, do mesmo modo como não temem falar quando alguém espera um bebê. Se agissem assim com mais frequência, não precisaríamos nos perguntar se devemos tocar nestes problemas com o paciente, ou se deveríamos esperar pela última internação. Como não somos infalíveis e nunca estamos certos de quando será a última internação, é possível que isso seja mais uma racionalização que nos ajuda a fugir do problema. Vários pacientes se mostraram deprimidos e morbidamente trancados em si mesmos, até falarmos com eles sobre a fase terminal de sua doença. Seus espíritos se iluminaram, recomeçaram a comer e alguns até obtiveram alta,
para surpresa de seus familiares e da equipe médica. Estou convicta de que prejudicamos mais evitando tocar no assunto do que aproveitando e encontrando tempo para sentar à cabeceira, ouvir e compartilhar. Digo encontrar tempo porque os pacientes não diferem de nós quando temos nossos momentos em que desejamos desabafar o que nos oprime, ou desejamos voltar o pensamento para coisas mais animadoras, quer sejam reais ou não. Caso o paciente saiba que encontraremos um tempinho disponível quando ele sentir vontade de falar e quando formos capazes de decifrar o que diz nas entrelinhas, constataremos que a maioria deles realmente quer dividir suas preocupações com outro ser humano, reagindo nestes diálogos com um alívio e uma esperança maior. Se este livro não tiver outra finalidade senão sensibilizar os familiares do paciente em fase terminal e a equipe hospitalar para as comunicações implícitas dos moribundos, terá atingido sua meta. Se, na qualidade de membros de profissões auxiliares, pudermos ajudar o paciente e sua família a entrarem em sintonia com suas necessidades recíprocas e chegarem juntos a uma aceitação de uma realidade inexorável, evitaremos muita agonia e sofrimento desnecessários por parte do moribundo, e mais ainda por parte da família que fica. A entrevista do Sr. J constitui um exemplo do estágio de raiva e revela o fenômeno da esperança sempre presente, muitas vezes de modo disfarçado. O Sr. J era um preto com seus 53 anos que foi hospitalizado com micoses fungoides, doença maligna da pele, que ele descreve com detalhes no decorrer de nossa entrevista. Essa doença obrigou-o a recorrer ao seguro de invalidez e se caracteriza por estágios de recaídas e recuperações. Um dia, antes do nosso seminário, fui visitá-lo e o encontrei solitário e desejoso de conversar. Contou em rápidas pinceladas, de modo vivo e dramático, os vários aspectos dessa doença desagradável. Quase não me deixava ir embora e me puxava de volta várias vezes. Contrastando com aquele encontro não programado, demonstrava aborrecimento e raiva durante as sessões por trás do espelho. No dia anterior à sessão, começara a discutir sobre a morte e o morrer, mas na sessão dizia: "Não penso em morrer, penso em viver". É importante saber, nos cuidados com os pacientes em fase terminal, que há dias, horas, minutos em que desejam falar sobre determinados assuntos. Como o Sr. J, um dia antes, podem contar espontaneamente sua filosofia de vida e morte, induzindo-nos a considerá-los pacientes ideais para uma sessão modelo. Nossa tendência é ignorar que o mesmo paciente, no dia seguinte, poderá só querer conversar sobre aspectos risonhos da vida. São desejos que devem ser respeitados, mas não nos ativemos a isto durante a entrevista, porque procuramos retomar alguns tópicos importantes que ele levantara um dia antes. Devo dizer que esta técnica é perigosa, sobretudo quando uma entrevista faz parte de um programa de ensino. Numa entrevista, perguntas e respostas jamais deveriam ser forçadas em proveito dos estudantes. A pessoa deveria vir sempre em primeiro lugar e as vontades do paciente deveriam ser sempre respeitadas, mesmo se isto significasse uma classe de 50 alunos e nenhum paciente para entrevistar.